sendo veiculada, e aqui eu falo em nome... tenho que mudar aqui o modo de apresentação para slides. Agora... então, aqui eu vou... esse é um resumo do que eu vou falar, dos tópicos principais, né? São poucos slides, 14, e a ideia é que seja razoavelmente curta essa apresentação. Então, quem somos, né? Vocês me desculpem, mas eu desenvolvi o hábito de escrever slides em inglês, mesmo que eu fale em português, porque quando eu tentava fazer coisas em inglês e coisas em português, eu sempre descobria que no meio de uma apresentação em inglês tinha palavras em português e vice-versa. Então resolvi uniformizar esse critério. Os slides são em inglês, mesmo que eu fale em português. Então, esse é um grupo que está composto, por enquanto, por essas pessoas, né, que são as que trabalharam na construção dessa ideia, né? Começou com o professor Piqueira e eu, depois se juntaram mais ou menos ao mesmo tempo o Dr. Osmar, que é um neurocirurgião e físico também, Enio e Eduardo, que são aqui, o Osmar acho que também está aqui, eu cheguei a vê-lo, que são engenheiros. Depois se juntou a nós o professor Pedro Peixoto, do IME, e depois o Mauro, e eu, que já estou desde o início junto com o Piqueira. Eu vou sair um pouquinho dessa tela porque eu ouvi um sinal de que alguém está querendo entrar. Me desculpe, um segundo só. Vamos ver como eu consigo fazer isso. Pronto, temos mais um participante agora. Então, esse é o grupo inicial, né? E a proposta que a gente está fazendo aqui é que mais pessoas se juntem, porque a gente quer que esse seja um grupo realmente aberto, né? Então, por que criando um hub? Desculpe pela palavra núcleos aí, um hub. A ideia é que complex, né? De sistemas complexos, né? Vem do latim complexos, né? Que quer dizer tecido junto, né? Tecido conjuntamente. Né? E aqui eu vou citar um trecho do livro do Edgar Morin, que é um filósofo que trabalha com os conceitos de complexidade, né, e do impacto que o nosso conhecimento, que a evolução do conhecimento sobre sistemas complexos tem provocado na sociedade e na própria ciência. Ele diz que complexidade é como um tecido heterogêneo de componentes inextricavelmente associados. Né? Então, essa é a ideia do conceito, e que a gente gosta bastante, tanto o Piqueira conhece bastante o Edgar Morin, eu conheço um pouco menos, mas o Edgar Morin foi o motivo de a gente começar a conversar de complexidade por uma coincidência fabulosa, né? E também eu cito aqui uma frase do Stephen Hawking, que disse, eu penso que no próximo século, né, isso foi dito no século passado, então é nesse século, que o próximo século vai ser o século da complexidade. Então, isso mostra que a gente tem mais uma pessoa querendo entrar. Me desculpe, eu vou fazer esse processo mais uma vez. Então, são esses aspectos que deixam, na verdade, o sistema de sistemas complexos atraente. Né? O que são os sistemas complexos, né? E quais são as suas características? Né? Uma coisa é a interação. Né? O sistema complexo consiste de vários componentes que são interagentes, né? Que interagem de várias formas. Né? Interação não
precisa ser necessariamente uma força física, né, uma interação física. A interação aqui está mais associada ao que a gente chama de fluxo de informação, né, de informação num sentido mais amplo, né, em que você pode ter forças, pode ter informação mesmo no sentido estrito, mas pode ter objetos, pessoas que passam de um lugar para outro. Então, esse é o tipo de interação que a gente está mencionando aqui. Emergência, né? As propriedades de um sistema complexo, né? Do sistema inteiro, pode muitas vezes ser diferente e aparecer de uma forma inesperada, inesperada do ponto de vista dos componentes individuais, né? Quando a gente olha cada um dos componentes. Então, tem efeitos do coletivo que não estão em cada um dos componentes. Dinâmicos, né? O sistema que muda constantemente, tem vários estados, né? Daí a complexidade, e muda constantemente. Auto-organização, então aparecem estados e padrões que não são triviais, né? Que aparecem espontaneamente, sem que tenha nenhuma organização externa. E a adaptação, né? Os sistemas complexos, eles evoluem no tempo e vão se adaptando às condições externas, né? Então, essas são as características principais. Aqui, alguns poucos exemplos, né? Porque o tema é muito amplo e essa é uma das motivações para criar esse núcleo. Então, em caos, né, em sistemas caóticos, né, existem, por exemplo, o controle de sistemas complexos, que é um tema que eu imagino que possa ser de bastante interesse na engenharia. O Piqueira, por exemplo, e colegas têm bastante interesse nessa área. E a gente tem esse artigo aqui bastante citado, é um artigo bastante importante na área, que fala exatamente das possibilidades de controlar um sistema complexo de forma ótima, né? Como otimizar o controle, otimizar no sentido de reduzir o esforço para conduzir o sistema para um padrão desejado. E a gente tem a sorte de ter aqui o Celso Greboge entre essas pessoas. Celso Greboge é um expoente na área de sistemas caóticos, né? E é um brasileiro que mora na Grã-Bretanha e, se não me engano, na Escócia, mas já teve aqui, passou um período na Universidade de São Paulo, 4 ou 5 anos, então a gente tem, eu ouvi mais um barulhinho aqui, deixa eu colocar mais alguém para dentro da reunião. Essa é uma coisa que a gente vai ter que consertar na próxima apresentação. Então, vamos lá. Então, tem esse aspecto, né, de controle de sistemas caóticos. Existem as redes livres de escala, né? E eu coloquei aqui here and everywhere, e eu vou explicar por quê, né? Essas redes livres de escala ganharam um impulso muito grande aqui em 1999 com esse artigo de Barabás e Albert, em que eles mostram que se você coloca uma característica na formação das redes, que é o preferential attachment, né, então uma ligação preferencial, né, entre os nós, à medida que essa rede cresce, ela vai formar uma rede que tem características scale free, ou seja, ela segue distribuições do tipo lei de potência. E isso ganhou bastante impacto. Logo em seguida surgiram várias outras leis, né, semelhantes a essas, né, de Barabás e Albert, que levam a redes scale free. Tem um artigo mostrando que qualquer rede scale free, na verdade, tem propriedades fractais, então ela tem autossimilaridade, então é uma rede fractal também. E o argumento é que ela era bastante comum. E isso está muito em discussão hoje em dia. E tem esse artigo de 2 anos atrás, né, cujo título é Here and Everywhere, porque esse autor está discutindo exatamente isso, né? Essas redes parecem que estão em todos os lugares, mas alguns dizem que não. Quando vão analisar em detalhes, dizem que poucas são realmente scale free.
Então, é um tema que está bastante quente, muito atual, desculpem, e desperta bastante interesse. Em informação, né, a gente tem fluxo de informação, né, que aparece em sistemas complexos, informação aqui, como eu disse, no sentido amplo, e aqui a gente tem um ponto de contato, o grupo do professor Piqueira e o meu, porque eles têm um artigo publicado no ano passado sobre fake news, né, como uma informação que é passada boca a boca vai sendo transmitida em uma comunidade. E aqui o meu grupo trabalhou na pandemia, né, estudando como estruturas fractais podem aparecer no processo de contaminação de doenças, né? Então é uma rede também livre de escala como essa aqui. E então é um ponto de contato aí, de interesse comum entre os dois grupos e provavelmente entre vários outros, né? Tem aqui o professor Constantino de Sales, que também tem interesse nessa área, com publicações recentes, né? Agora, por que criar esse hub, né? Então, aqui tem um quadro que foi atualizado até 2018, essa informação mais recente que eu tenho, feito por Brian Castellani, que é um pesquisador lá da Grã-Bretanha também, e ele monta aqui um histórico da evolução desses sistemas complexos, né, da ciência da complexidade, que começou lá nos anos 40, 50, com algumas linhas, mas foi crescendo ao longo do tempo, né, e esse gráfico dá uma ideia muito boa do crescimento e das interações que foram surgindo, novas áreas, e isso tem crescido muito, né, então, aqui nos anos mais recentes, surgem várias outras, né, vários outros tópicos de interesse que vão se interligando, e faz com que isso tudo seja uma coisa só, embora tudo esteja dentro desse tema de complexidade. É um tema muito amplo que envolve muitos tópicos diferentes, né? Se a gente fizer um zoom aqui nos anos iniciais, a gente vai ver alguns artigos que são muito importantes, né? O Enio, por exemplo, estudou bastante alguns deles e pode até fazer comentários depois, mas a gente vê os nomes principais aqui, Norbert Wiener, né, que começaram, né, a trabalhar, a introduzir os conceitos de complexidade, e como essas coisas foram evoluindo ao longo do tempo. A gente tem nomes bem conhecidos, né, Ilya Prigogine, que aparece aqui, e agora vamos para um zoom do outro lado, né, na parte que talvez seja até mais interessante, que nos anos mais recentes, né? Então a gente vê alguns nomes de pessoas que estão trabalhando agora nesse tema, e aqui são as áreas principais, né? A gente vê biossistemas, né? Engenharia de biossistemas, tecnologia de inovação, né? Sistemas de saúde público, né, que obviamente é muito importante agora, ganhou uma importância enorme nos últimos meses, né? A complexidade de sistemas urbanos, né? E aqui um expoente dessa área é o Luiz Bettencourt, que é um português radicado nos Estados Unidos, né? Então, outra pessoa interessante para a gente ter contato e eventualmente convidar aqui para apresentar um seminário aqui no núcleo. Então, tem várias áreas que estão surgindo e crescendo, né, e tem temas que são muito importantes e cuja importância vai crescer nos próximos anos, né, como sustentabilidade. Então, realmente, a gente tem que concordar com o Stephen Hawking quando ele disse que o século XXI é o século da complexidade. Tudo indica que ele estava certo, né? Bom, quais são os tópicos, né? Alguns tópicos relacionados, né? Eu não tenho a intenção aqui de ter completo, me desculpem se faltar algum tema importante aí para vocês, mas a gente vai ficar muito feliz em acrescentar aqui. Então, tem sistemas biológicos, né?
que, por exemplo, aspectos gerais do metabolismo de espécies diferentes. Isso aqui é uma coisa que tem um livro do Geoffrey West chamado Scale, que é bastante interessante. Cidades, né, urbanização, falei do Bettencourt, tem o Michel Batty, que é um outro expoente nessa área. Inteligência artificial, né, que está relacionada à teoria de redes complexas, as redes em geral, né, como fluxo de informação. Controle de sistemas complexos, né, que pode ter um apelo muito grande na engenharia, internet, né, segurança e eficiência de sistemas complexos, né? A internet tem ganhado cada vez mais importância e também permitiu um estudo maior de redes sociais, né? Que permite estudar de forma mais quantitativa a complexidade das interações nas relações humanas, né? Outros tópicos, né, que talvez sejam de maior interesse para as pessoas que estavam criando o grupo, né, em alta energia, a gente vê aqui um sistema de quarks e gluons que são centrocados. Isso aqui é um sistema complexo e eu tenho um grande interesse aqui nessa área. Fake news, como eu falei, o grupo do professor Piqueira tem um artigo muito interessante nisso, né? E sim, controle de sistemas complexos é outra área que ele trabalha. Logística, né? É uma área de importância cada vez maior na economia de qualquer país. E aqui o estudo de sistemas complexos pode ajudar bastante. Então, esses são só alguns exemplos, né, que motivaram a gente a criar um hub. Então, a complexidade é um sistema, é um conceito que engloba várias áreas distintas e é muito difícil a gente entrar nessa área. A linguagem em cada área, de cada área é ligeiramente diferente, o que causa um obstáculo a mais. E muitas vezes a gente está trabalhando uma coisa e encontra soluções que aplicam a uma dessas áreas que estão embaixo desse guarda-chuva da complexidade, sem saber que ela resolve problemas em várias outras áreas, né? Então, a ideia é construir uma espécie de hub mesmo de informação sobre sistemas complexos, né? E o que a gente quer é agregar pessoas, né? Então, ele não tem um objetivo muito fechado, não tem um projeto específico já pronto para as pessoas se juntarem a esse projeto. A gente quer agregar pessoas, discutir, e a gente espera que daqui possam surgir vários projetos, né? Troca de informação, né? Oferecer, através do hub, informações atualizadas sobre os últimos desenvolvimentos que possam ser de interesse, né? E sim, criar projetos, né? Não está fora dos nossos objetivos ter projetos de diversos tamanhos e envolvendo diferentes pessoas, né? Não precisa ser um projeto de todo o hub, mas o que a gente quer é que as pessoas se juntem e formem grupos e colaborem criando projetos. Então, quais são as ações que a gente está propondo para esse hub, né, e que a gente tem desenvolvido, né? Então, criar um fórum de discussões é uma coisa que não está ainda implementada, mas a gente já discutiu bastante sobre como fazer, é possível fazer um fórum para discussões, né, permanentes sobre sistemas complexos, né? Oferecer informações sobre trabalhos recentes ou sobre os trabalhos mais importantes. A gente já tem lá no link, quem teve curiosidade de entrar no link do núcleo percebeu que a gente cita algumas referências, a tendência é aquilo aumentar, a gente espera que aumente. Promover a formação de novos grupos ou colaboração entre grupos existentes e novos projetos, né? E oferecer colóquios e seminários regulares sobre os temas de interesse na ciência da complexidade. Então, aqui é o site em que vocês podem entrar e consultar, e o que a gente está pedindo é que as pessoas se cadastrem, né? Esse cadastro significa o quê? Que as pessoas vão passar a receber informações sobre seminários, sobre as atividades. Quando o fórum estiver aberto, vai poder participar do fórum de discussões e criar tópicos de discussão.
e também divulgar informações, né? Trabalhos recentes, ou trabalhos antigos, ou se tem uma bibliografia importante que gostaria de sugerir, tudo isso a gente pode incluir. Então, essa é a ideia do Hub que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Agradeço a participação de todos. E eu acho que agora a gente pode partir para discutir perguntas, sugestões, principalmente, e discutir se alguém tem uma ideia diferente para o Hub, se acha que a gente precisa incluir alguma coisa, que direcionamento seria mais interessante dar. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder iniciar a discussão e também ouvir aqui sinal de que tem mais gente querendo entrar. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, Ayrton. Pois não. É muito importante as pessoas perceberem que este primeiro seminário foi para a gente dizer o que a gente quer fazer, né? E nós vamos começar daqui a 15 dias os seminários técnicos, né? Ou vai ter o seminário do Ayrton, meu, do professor Constantino, do Osmar, e de quem quiser dar seminários sobre o tema dentro desse conjunto. Porque nós não temos pretensão de ter um núcleo, estar ligado àquilo, ser ligado a esse instituto, ou aquele instituto. Nós queremos reunir todas as pessoas que queiram participar das discussões conosco de qualquer área de trabalho, desde que na área de trabalho a gente envolva conceitos relativos à complexidade. Enio, alguém está pedindo para compartilhar os links, então eu imagino que está pedindo para colocar os 2 links no chat. Então, por favor, Enio, faça certo, isso. Vou fazer. Então, nós vamos começar a fazer esses seminários quinzenais, né, neste horário, e nós queremos a participação de todos que queiram assistir aos seminários e dar seminários também. Quer dizer, todo grupo começa com um certo atrito estático, né? E aí vai andando gradativamente e se somando. Então, eu peço que vocês mantenham o interesse, participem e deem sugestões. Como é que vocês vão organizar o seminário? Tragam alguém da área urbana, tragam alguém da área de instrumentação biomédica, ou seja, a gente vai fazendo de acordo com os interesses e as junções de ideias. É isso. O que eu tinha a acrescentar ao que o Ayrton disse é isso. Então, por favor, perguntem, participem, falem. Ninguém quer falar? Então eu falo. Como vocês viram lá dos primeiros slides, quer dizer, o grupo que acabou dando formato para esse núcleo, né, do estado que ele está agora, ele já é bastante diverso, né? E a gente quer atrair pessoas de outras áreas, né, de urbanismo, engenharia de trânsito, da biologia, né, já tem algumas pessoas, tem o Vitor, que acho que está aqui, que tem trabalhado bastante com médicos, né, o Pedro também. Então, a gente quer atrair pessoas de todas as áreas, né, a gente sente falta na área de humanas, por exemplo, né, aquele gráfico que eu mostrei, né, com toda aquela estrutura de complexidade do Castellani. O Castellani, olhando aquele gráfico, a gente imagina que seja uma pessoa, um matemático, um físico, um engenheiro. Não, ele é do Departamento de Sociologia da Universidade de Durham. Então, é um sociólogo interessado em complexidade, né? Imagino que linguistas têm interesse também em complexidade. Então, o que a gente quer é deixar as portas abertas para todas essas pessoas.
Bom, perdão. Fique à vontade. Pode falar, desculpe. Eu só ia responder uma pergunta do José Ricardo, que ele fala assim, que ele sentiu alguma ênfase em networks. Procede? Não. Claro que o assunto networks, redes complexas, etc., é um assunto pertinente, mas você provavelmente sentiu essa ênfase porque porque nesse começo as pessoas que estão envolvidas são mais ligadas nessa área, mas nós não queremos dar nenhuma ênfase especial a esses trabalhos, né? Nós queremos amplitude, viu, Zé Ricardo? Se você tiver outras sugestões, quiser participar, trazer outras ideias, esteja à vontade. Eu interrompi o Marcelo ia falar. Desculpa, não, Marcelo, fica à vontade. De forma alguma, professor. Na verdade, eu gostaria, então, rapidamente, assim, de falar, né, do programa de sistemas complexos, obviamente não aqui para fazer propaganda, mas eu acho que tem vários dos nossos colegas que tenho a forte impressão de que vão ser muito favorecidos aí na participação desse núcleo, e eu vou empenhar esforços aí para a gente trazer mais pessoas aí, né? A gente tem a composição do grupo, ela é bastante diversa, no sentido até o professor Ayrton mencionou, né, a questão de, por exemplo, né, aqui ainda tem uma baixa representatividade, né, de outras áreas, né? Então, nosso programa, ele tem, de fato, ele começou com metade do programa composto por físicos, mas ele tem pessoal da área de economia que trabalha bastante também com complexidade econômica, tem o pessoal das ciências ambientais também. Aí tem, bom, isso, né, em outras áreas aí de interface, e dentro do programa a gente tem um conjunto, né, de físicos, estatísticos, pessoal da ciência da computação, que é mais recente, eu sou um dos mais recentes aí no programa, né, mas certamente vou fazer o possível aí para incentivar o pessoal a participar. A gente teve, eu soube aqui da criação do núcleo e desse evento de hoje, já na sexta-feira, então fiz o possível para divulgar. Felizmente aqui temos, né, a Ana Amélia, o Zé Ricardo, aí, colegas do programa, mas a gente certamente vai tentar apoiar aí o núcleo, inclusive justamente por conta dessa possibilidade de fortes interações aí que a gente vê. Eu quero acrescentar que nós temos acompanhado o trabalho do grupo de complexidade aí da EASH com bastante interesse e até com uma pontinha de inveja. A gente gostaria de ter um programa já estruturado, mas não tem o menor problema, né? Vocês se juntarem a gente se juntar a vocês. Mesmo porque você citou a Ana Amélia, e foi minha primeira aluna de mestrado e minha primeira aluna de doutorado, cronologicamente. E ela estudou entropia informacional no ciclo vigília-sono de bebês. Isso ainda era na década de 90. E é muito engraçado que quando a gente passou o pedido da defesa dela pelo Conselho de Departamento, o título da tese era Ontogênese do ciclo vigília-sono. Aí o Conselho do Departamento de Engenharia Elétrica da época ficou discutindo qual era o significado da palavra ontogênese. Por que uma tese que tinha esse nome ia ser defendida no Departamento de Engenharia Elétrica, né? Então, essa colaboração mútua é muito importante, esse uso da teoria da informação aí nas medidas de complexidade é uma coisa de muito interesse para nós e seria muito produtivo que vocês estivessem junto conosco. Então, ótimo, Marcelo, acho muito bom. Professor Piqueira, está me ouvindo? Pois não. Estou ouvindo, Giancarlo. Pode falar. Então, como você bem sabe,
eu e mais 3 colegas, e está aqui presente o professor Tomi, que é o coordenador-chefe, coordenamos um curso de MBA Data Science lá no PES. E estamos indo para a quarta turma, e uma das coisas que que está acontecendo agora é que estão começando a surgir artigos e publicações. E nós, entre várias disciplinas com bastante complexidade, nós vamos entrar numa agora, disciplina de cybersecurity, que é um nível de sofisticação bastante razoável, sem falar em inteligência artificial, visualização de imagens, montagens eletrônicas de clusters e coisas dessa natureza, né? Programa de educação continuada da Poli, lógico. Troquei o nome sem querer. E haveria algum espaço aí para que nós pudéssemos colaborar com publicações, com discussões, junto com os colegas. Então, como é que a gente pode tentar colaborar com isso? Não sei se o professor Tomi quer falar alguma coisa, ele que é o chefe da organização. Eu acho que sem dúvida tem o que a gente quer é exatamente isso, um amplo espaço de colaboração, né? Eu acho que a gente não tinha uma ideia, e ainda não tem uma ideia, né, de quanto vai crescer esse núcleo. A gente espera que cresça bastante. Então, a infraestrutura tem que ser criada à medida que o núcleo vai crescendo. O que a gente tem agora é esse site com a possibilidade de inscrição, que a gente pede que as pessoas façam inscrição exatamente para a gente ter um controle de qual é o interesse e de quanto a infraestrutura tem que ser ampliada. E aí pode mandar sugestões de artigos, e o Eduardo, o Enio vão incorporando isso na lista, artigos, livros, né? Toda literatura, e a gente tem que pensar em como organizar isso, né? Já teve discussões aí no grupo de como fazer isso, tem algumas ideias, mas essas coisas só avançam à medida que a necessidade aparece, né? Então, tendo um bom número de literatura, de artigos e livros, né? Uma quantidade boa de literatura sugerida, a gente vai incorporando isso na plataforma, né? E também o convite para apresentar seminários e colóquios está aberto. Muito bom. Nós fizemos há pouco tempo atrás um webinar que teve uma audiência bastante expressiva. Falamos sobre inteligência artificial, e um outro professor expert falou sobre computação quântica, um seminário bastante sofisticado, a produção meia artesanal, mas o conteúdo muito profundo, muito sofisticado. Eu tenho ele gravado, se alguém quiser, depois me passa um e-mail, eu posso disponibilizar. Vou colocar meu e-mail aqui. Eu certamente tenho interesse. Vou colocar aqui. Piqueira, seu áudio, você está falando alguma coisa, seu áudio está fechado. Eu só fui verificar se tem mais perguntas aqui. Não tem. Tem a Ana Amélia perguntando o que é PES, o Tomi já respondeu. Aparentemente não tem mais perguntas. Eu peço que o Ayrton complemente aí e fale das próximas atividades nossas, para que todo mundo fique informado aí de como é que nós vamos fazer os nossos próximos seminários. Perfeito. Então, como o Piqueira já tinha falado, a gente tem já 4 seminários aí previstos, né? Esses sim vão ser mais técnicos, né? Não é só a apresentação do núcleo. Então a gente tem
próprio professor Piqueira vai apresentar um seminário, o Osmar, que é o neurocirurgião, deve apresentar um seminário também, e o professor Tissales, que está aqui com a gente, já foi convidado e aceitou dar um seminário. E agora, vendo que tem um interesse, a gente está com 24 pessoas aqui participando, esse interesse deve crescer, porque tem pessoas que já manifestaram interesse e não estão aqui, então acho que a gente chegaria a umas 30 pessoas facilmente. Eu acho que a tendência é crescer, então a lista de seminários deve crescer rapidamente, e é isso que a gente quer, colocar as pessoas em contato e trocar informação. Ayrton. Enio falando aqui. Em 15 dias vai ter o meu seminário sobre engenharia da complexidade. Tá? Aí vai ser um seminário específico sobre engenharia da complexidade. Eu ia comentar... Enio, desculpe ter te interrompido. Que no site, no link que a gente colocou aqui, que eu coloquei, que é esse Complexidade FDT, não sei se todos conseguem ver aí no chat, onde está hospedada a informação, já tem esse cronograma. E, na verdade, o próximo seminário, do jeito que a gente organizou inicialmente, no dia 17, no final da página, tá? Se vocês forem clicar e visualizar essa ferramenta chamada Notion, no final da página tem a programação. No dia 17 de maio, tem o seminário do Osmar, que é colaborador do IBT, médico, enfim, vai ser bem interessante. Depois é o seu, que está marcado para o dia 31, professor Piqueira, no final desse mês. E depois já vem o do professor Constantino, que está agendado para o dia 14 de junho. Por enquanto são esses os seminários que já estão previamente agendados. Não sei se alguém não estiver conseguindo ver, por favor, me informa aqui também, que eu posso repostar aí alguma informação. Mas é bem fácil de ver lá no final. E se vocês clicarem tem um campo específico para clicar, e vocês conseguem ver os detalhes. Cada nome se abre para vocês poderem ver os detalhes. Duas dúvidas muito rápidas, na verdade. Bom, eu imagino que os links serão criados individualmente, né? Não vai ter um link do Google Meet único para todo mundo, né? Só para até essa dúvida para divulgação. E a segunda para entender também o cadastro aqui, que inclusive eu acabei de fazer, eu imagino que esse cadastro sirva justamente para esses anúncios das atividades, né, do núcleo, via mailing list, alguma coisa assim, né? Exatamente, o cadastro tem esse objetivo de criar uma mailing list e mandar os avisos e cada contribuição que chega para essa plataforma, né? Aqui esse link para o seminário está meio improvisado, mas a nossa ideia é ter uma sala fixa, né? Talvez não necessariamente no Google Meet, pode ser no Zoom. A gente já tinha conversado, o Piqueira ficou de conseguir essa sala, aí fica uma sala permanente, que acho que facilita. Né? Osmar quer falar alguma coisa, Osmar? Eu queria, assim, estão me escutando bem? Sim. Bom, boa tarde a todos, e já aproveito para cumprimentar o Ayrton pela ideia da apresentação, que eu acho que trouxe o principal mote aqui do grupo. Eu já aproveito também para os que estão aqui, permanecem dos 25 e 24, que a minha ideia vai ser uns 3, talvez 4 dias antes do próximo seminário que eu me encarreguei, mandar uma espécie de roteiro com algumas informações para que vocês possam ler e tenham perguntas para apimentar um pouco o que eu pretendo falar, porque a ideia é mostrar um pouco desse paralelismo que é difícil de ver no dia a dia da complexidade nos sistemas biológicos e principalmente
principalmente da paixão do Ayrton, que é colocar quase tudo em lei de potências, né? Mas, apesar da brincadeira, eu acho que ele está certo. Eu estou separando exemplos que vão do brócolis ao pulmão, assim, né? E é interessante como isso se repete. É difícil de identificar esses padrões, né? Mas como isso se repete. E esse tema certamente foi escolhido pelo professor Piqueira. Eu tinha proposto outras coisas menos técnicas, mas se alguém não gostar, ele achou que ia ser interessante esse paralelismo, e é claro que eu vou submeter a ele antes de falar, mas é só um aviso para que as pessoas fiquem atentas. Acho que deve ser interessante a interação que nós vamos ter, se derem uma olhada no roteiro um pouquinho antes, tá bom? Era só isso. Obrigado, professor Piqueira. Ok, Osmar, muito bom. Só um pequeno comentário aí no que o Osmar falou, que ele disse que eu gosto de colocar tudo na forma de lei de potência, mas não é verdade. Eu gosto de colocar tudo na forma de Q exponencial, e tem aqui o professor Salles, que introduziu essa função, né? É que a lei de potência é um limite da Q exponencial. Ok, então, Ayrton, eu dou a palavra para você encerrar aí e para a gente ficar em contato para as próximas reuniões. Perfeitamente. Então, eu agradeço aqui a participação de todos. Fica já o convite para participar ativamente desse núcleo, né? Que a ideia é que seja de todos, não é só nosso, né? Então, fica o convite para participar, convidar mais pessoas que vocês conheçam, interessados na área, e também para sugerirem e se inscreverem aí para os próximos seminários e colóquios. Ok, então muito obrigado a todos. Até o seminário do Osmar, aí, que é a nossa próxima atividade. Até lá. Tchau a todos. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.